extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque iniciamos aqui mais um programa Paz no Seu Lar, onde tem o objetivo de levar a paz para o mundo, para as nações, para o povo de Deus. Nós que chegamos um final de semana abençoado, e este programa, todos os finais de semana, estamos com vocês, orando, dando uma palavra. O som da trombeta de Deus, o rei com a voz de arcanjo, só aquele que é santo irá perceber. Quem tem ouvidos sensíveis e as vestes do sangue lavou. Pecado ainda é pecado, não se vende e denuncia porque tem temor. A santidade não precisa implorar, pois o seu segredo está no altar. Vida consagrada se afasta do profano, sua vida é uma carta, aborrece o engano. Seu DNA por Deus será alterado, a terra sedutora perderá o legado. Os pés de quem é santo se desprendem do chão, a noiva encontra o noivo entoando uma canção. Glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Santidade, já chega de viver de bons. Deus exige da sua igreja hoje mais santidade, santidade, pra ver a face do Cordeiro,
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 1, está escrito: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Você pode dizer amém? Tome o vosso assento. Ó glória, ó glória. Toda atenção é pouca. Nesta manhã, eu quero trabalhar com vocês 3 momentos, o Senhor nos permitindo. Quero trabalhar sobre o pastoreio, sobre o que é o ministério e o que é ser ministro. Porque as coisas no mundo, principalmente no meio cristão, tem sido banalizado por alguns, onde estão fazendo do pastoreio negócio, empresa. E a gente sabe que pastoreio, a prática da vida pastoral, não pode partir desse princípio. A vida pastoral é algo importantíssimo diante do eterno Deus. O texto que eu fiz a leitura é o texto que é normalmente usado para separação e consagração de obreiros na casa do Senhor, onde deixa claro que esta palavra é fiel, ela é verdadeira, de que excelente coisa é alguém que almeja o ministério, o episcopado. O texto aqui vai falar bispo, porque naquele período tinha o sentido do bispado, presbitério. Mais adiante que a gente vai entender, o próprio apóstolo Paulo, ele disse para Tito, que estava em Creta, que não era para ficar precipitado em colocar as mãos sobre a cabeça de alguém para o presbitério. Mas Paulo, em contrapartida, fala para Timóteo para lembrar do ministério que ele havia recebido pela sua imposição de mãos sobre a sua cabeça. Então nós vemos a situação com Tito em Creta, na região da Grécia, um zelo, um cuidado. Já com Paulo para Timóteo, uma motivação, um despertamento para aquilo que ele tinha sido vocacionado, que ele não fosse omisso, que ele não fosse vagaroso naquilo que Deus tinha chamado. Prova disso, é interessante entender que, devido a essas situações que a Bíblia nos oferece, nós vamos encontrar muitos aventureiros, muitas pessoas que se dizem ter uma chamada, mas as suas obras negam tudo isso. E Jesus disse que pelos frutos você conhece a árvore. Jesus disse que os frutos têm que condizer com a qualidade da árvore. Tem pessoas que estão no nosso meio, às vezes eles aparentam ser uma ovelha, aparenta ser uma pessoa que é um obreiro,
Mas depende só de uma provação, pastor Paulo. Ele se manifesta o que ele é. Pai, mas ele mudou? Não, ele sempre teve aquilo. Mas ele o que? Tentava mostrar uma coisa que ele não era. E na atualidade, é o que tem acontecido muito. As pessoas dizem ser de Deus, tem até título de homem de Deus, mulher de Deus, mas quando começa o trabalho, você percebe que ele é homem de Deus e mulher de Deus quando tudo é favorável ao seu ministério. Uma contradição que houver no ministério já não presta, já não é mais de Deus, não é mais chamado. Deus esqueceu dele, Deus não está mais nesse ministério. E nós sabemos que não é assim. A Bíblia Sagrada diz da seguinte forma, que devido a esta angústia para alguns que estão no campo missionário, estão nos trabalhos que estão começando, ou que estão granjeando almas para o reino de Deus, que hora que vem aquela aflição, aquela agonia, pelas batalhas, pela luta, tanto espiritual quanto material, e quanto não, a interna, porque o peso do ministério é grande. Tem gente que quer ser ministro do Evangelho, mas se ele soubesse o que significa ser ministro, ele pensaria direito. Não é só querer, tem que ter a vocação, tem que ter a chamada. A Bíblia Sagrada diz que diante dessas questões, alguns têm caído, alguns têm dado escândalo, e têm colocado como que se o Evangelho fosse negócio, trampolim para a vida empresarial. Reino de Deus não é isso. Vida pastoral não é isso. O ministério pode até me levantar, me promover, mas eu jamais posso usar o ministério para autopromoção. Pode acontecer coisas no nosso ministério, mas tudo vai ser no tempo e na vontade de Deus. Quando eu tento forçar a porta, os problemas começam a surgir. E eu creio tanto nesta palavra, nesta manhã, porque ao meu coração eu pensava que eu falaria isso ontem, mas de repente, olhando na programação, estava para eu falar sobre isso hoje. Então eu sei que quem está aqui, quem já chegou, quem está chegando, quem está tomando um café ali, aleluia, comendo aquele cuscuz abençoado ali, glória a Deus, com aquele cafezinho forte, aleluia, está entendendo que Deus, da mesma forma que o cuscuz, o bolo, o café, o refrigerante, o suco te fez bem ali, esta mensagem, ela vai fazer bem para a tua alma. Porque tem locais que você já não pode pregar tudo que Deus te entrega. Se pregar, te corta uma agenda. E aí é o seguinte, tem pregador que quer fazer agenda, prega o que o povo quer ouvir, e não o que o povo precisa ouvir. Como eu sei que o meu pastor é homem de Deus e pede para Deus falar com a igreja, e a direção orou para isso, então o que Deus me entregar, eu estou entregando aqui. Aleluia. Porque a vontade de Deus é que o obreiro
Você veio para socializar com o irmão, mas veio para receber combustível para o seu ministério. Tem pessoa que, se fosse olhar o que passou de janeiro até agora, entregaria a chave: pastor, toma, não dá para mim mais o ministério, não. Não dá mais para mim, não aguento isso, não aguento. Eu sei que eu tenho chamado, eu vou pagar o preço, mas eu não aguento ficar na frente. Ei, a Bíblia Sagrada diz: aleluia, aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Se você colocar, vai sair, o aro para lá vai dar errado. Aleluia. Existe um hino da harpa cristã: quem tua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando. Ou seja, você não pode parar. Pastor Ronaldo, mas eu estou sofrendo muito. O ministério tem hora que vai permitir que eu seja amadurecido. O ministério vai permitir que em alguns momentos Deus tira de mim tudo que não presta. Vai ter momento que o Senhor vai tirar da gente alguns momentos de regalia, só para você valorizar o que você tem. E tem gente que eu tenho um chamado, tem um chamado para uma igreja com 200 membros, com ar-condicionado, com carro, com uma S10. Isso não é chamado, não. Deus pode te construir isso depois, mas chamado já assim, todo chamado começa pequeno. Todo chamado começa com um rebanho que não é meu, é de outrem. Moshe, o pessoal gosta, né? O Moisés, ele começou o ministério com as ovelhas que não era dele, era do teu sogro Jetro. Jacó começou com as ovelhas que eram do teu parente Labão, mas chegou o tempo que ele teve que administrar o que era dele. Chegou o tempo que Moisés teve que administrar o que estava na mão dele. Então, pelo amor de Jesus Cristo, olha para esse cristão, para essa cristã e fala: vamos vigiar. Na hora certa Deus revela o que é para nós. Pastor, o que eu faço? Vai orando, vai lendo Bíblia, vai pregando, vai ensinando, vai curando em nome de Jesus, continua expulsando o demônio em nome de Jesus, evangeliza, prega para 1, prega para 2, prega para 10, prega para 30, prega só para as paredes, mas prega. Continue pregando, continue ensinando, continue evangelizando, continue gritando que Jesus Cristo é o Senhor, continue adorando. Faça que nem aquele hino: eu preciso calar todas as vozes menos a tua. Ele eu não posso calar, as outras têm que calar, mas a dele não. A dele precisa continuar em evidência. E aí, o que eu tenho que fazer, pastor? Me permitam, a vida de pastor não é fácil. Por que lá no Egito Faraó mandou que os hebreus ficassem na terra de Gósen? Porque eles tinham pavor de pastores, porque achavam o trabalho, a profissão de pastor muito ruim, fedia.
Porque pastor tem cheiro de ovelha. Aleluia. Aleluia. Pastor que não tem cheiro de ovelha, está errado. Pastor tem cheiro de ovelha, porque ele confere o rebanho. Ele manda olhar, levantar as patas para ver se não tem espinho. Ele olha para ver se não tem sarna. Ele olha para ver se não tem varejeira na cabeça. Vai lá e derrama óleo na cabeça da ovelha, para quando o mosquito pousar, fica agarrado e não coloque ovinhos no ouvido da ovelha e cai no seu cérebro e ela fica doida e morre travada. Ei, pastor tem cheiro de ovelha. Pastor conhece as ovelhas. O pastor, ele orienta a ovelha. Pastor dá cajado na ovelha. Pastor dá lambada na ovelha. Mas pastor, ele sara das ovelhas. No restaurante Picanha do Alemão, você dispõe do melhor ambiente para almoço, jantar e realização de eventos para empresas. Tudo no só lugar. Confira de domingo a domingo promoção de pizzas. Nosso self-service com mais de 12 opções de carnes e kits especiais para famílias. Restaurante Picanha do Alemão. Rua Júlio Lima 501, Cidade dos Funcionários, ao lado da Praça da Igreja da Glória. Fone 3279-8937. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. Deus abençoe. No próximo final de semana, se assim Deus o permitir, estaremos de volta com vocês. A paz do Senhor e um bom final de semana. E lhe aguardamos na igreja. Obrigado. Amém.